Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é dia 13 de dezembro de 2016. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raul. O plenário do Senado aprovou em segundo turno o texto principal da chamada PEC do teto de gastos, que fixa um limite para os gastos públicos por 20 anos. A PEC vai ser promulgada em sessão do Congresso nesta quinta-feira. Enquanto a base de apoio do governo do presidente Temer defende a medida, argumentando que a PEC é essencial para o reequilíbrio das contas públicas, a oposição diz que a proposta vai representar o congelamento dos investimentos públicos em saúde e também em educação. Segundo o Instituto Datafolha, 60% dos brasileiros são contrários à PEC. Diante disso, perguntamos na enquete a você. Você é a favor da PEC que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais. Use a hashtag LinkEcoNews. Agora vamos aos destaques de hoje. PEC aprovada por 53 votos a favor e 16 contra. Resultado, teve apenas 4 votos de folga em relação ao quórum mínimo de 49 senadores favoráveis. A ANAC aprova a regra que autoriza companhias aéreas de cobrarem por bagagem despachada. Goleiro da Chapecoense, que sobreviveu ao acidente aéreo, já está em um hospital de São Paulo. Outros 2 sobreviventes chegam hoje ao Brasil. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E claro, o assunto da semana, se não o assunto do mês, a gente começa falando disso. O Senado aprovou agora há pouco, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição. A PEC de número 55, que estabelece um teto para os gastos públicos do governo para os próximos 20 anos. Pois é, o texto foi aprovado por 53 votos a favor e 16 contra. A PEC já havia sido aprovada em primeiro turno pelo Senado por 61 votos a 14 e no dia 30 de novembro. Mas por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto ainda precisava passar por uma segunda votação. A proposta foi enviada pelo Palácio do Planalto ao Congresso em junho e é considerada por governistas como essencial para o reequilíbrio das contas públicas, ao lado da reforma da Previdência. Por outro lado, os senadores da oposição chamam a proposta de PEC da maldade, porque, na visão deles, a medida vai congelar investimentos nas áreas de saúde e educação, o que é negado por governistas. A oposição citou a pesquisa Datafolha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que diz que 60% das pessoas ouvidas pelo Instituto é contra a PEC do teto para os gastos públicos. Por isso, aproveitamos e perguntamos a você a respeito da enquete do dia. Foi válida na primeira edição especial, teve mais de 3 horas de duração e repetimos agora na segunda. Você é a favor dessa PEC, então, que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos? Pois é, para votar nas nossas redes sociais é só entrar no Twitter, no Facebook da Record News, comentar, participar usando a hashtag LinkRecordNews, ou também você pode mandar sua mensagem no número que aparece aqui embaixo, é o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Enquanto você vota e também manifesta o que pensa, a gente fala sobre a repercussão dessa PEC, que logo pela manhã já causou inúmeras manifestações. Muitas pessoas contrárias foram às ruas hoje para protestar contra a aprovação da PEC. Isso aconteceu, para você ter uma ideia, em diversos locais. Essa PEC, a gente relembra a você, estabelece um limite de gastos para os próximos 20 anos no Brasil, o que deixou muita gente preocupada, principalmente em relação aos gastos com saúde e educação. Pois é, em São Paulo, integrantes do movimento Luta Popular fizeram um protesto contra a PEC 55 na zona sul de São Paulo. O ato começou por volta das 6h30 da manhã, na altura da Avenida Dona Belmira Marim. Às 8 horas, 4 das 5 faixas da Avenida Senador Teotônio Vilela estavam interditadas, isso no sentido centro. O protesto terminou por volta das 8h50 da manhã de hoje. Assim como em São Paulo, diversos estados também tiveram manifestação. No Rio Grande do Sul, por exemplo, estudantes bloquearam a Avenida Bento Gonçalves, bem na frente da Universidade Federal do Estado. Os manifestantes atearam fogo ainda em uma barricada com entulho e pneus.
O batalhão de choque da Brigada Militar foi acionado e os policiais usaram até bombas de efeito moral para tentar, com isso, afastar os manifestantes. Pois é, em outro estado, no Ceará, estudantes da Universidade Federal do Estado fizeram desde as 4 horas da manhã uma manifestação contra a votação da PEC 55. A manifestação terminou por volta das 8h15 da manhã. Marcela, em Minas Gerais também movimentação, viu? Cerca de 50 manifestantes fecharam a BR-040, que fica na cidade de Congonhas. Estudantes e servidores colocaram fogo em pneus e interditaram os 2 sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 611. A pista só foi liberada por volta de 8h20 da manhã. E ainda sobre as manifestações, manifestantes bloquearam o cruzamento das avenidas Norte e Cruz Cabugá, no centro do Recife, na manhã desta terça-feira. Eles exibiam uma faixa contra o governo do presidente da República, Michel Temer. Militares das Forças Armadas acompanharam o ato. Uma densa, então, fumaça negra foi vista de longe por conta da queima de pneus. De acordo com a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano, o tráfego ficou bastante lento na região. A CTTU informou que cerca de 40 pessoas participaram desse protesto. Muito bem, você imagina o seguinte, se os protestos começaram antes da aprovação, agora que foi aprovada, os desdobramentos e, claro, a repercussão deve ser ainda maior. Para tentar esclarecer a você, nosso telespectador, então, o que acontece a partir de agora, até para a gente entender melhor essa PEC, a gente recebe aqui no estúdio, neste momento, um especialista, o professor e coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira, da FGV, Lauro Gonzalez. Professor, boa tarde, obrigado por nos atender. Professor, a gente começa, de certa forma, tentando esclarecer ao nosso telespectador o que acontece a partir de agora. Essa PEC sendo promulgada, de certa forma, a gente pode considerar que o governo vai conseguir ter um princípio, uma luz no fim do túnel para equacionar as contas de verdade? Na sua visão, é isso que vai acontecer? Olha, uma luz no fim do túnel provavelmente haverá, né? Algum espaço o governo ganhou. Agora, eu acho que é importante dizer que sem a reforma da Previdência, que é a próxima grande reforma encaminhada, provavelmente o ajuste fiscal não virá no longo prazo. Perfeito. E aí sim, então, o temor sobre eventuais problemas, corte de gastos necessários em outras áreas prioritárias, como saúde e educação, ele pode se materializar. Mas a bem da verdade, eu estava ouvindo você falar, nada muda com a aprovação da PEC, porque não existe congelamento nominal de gastos. A mudança é uma mudança de longo prazo e, na verdade, comparado com a trajetória que já vinha acontecendo, os gastos hoje são até um pouco maiores do que eram em educação e saúde, comparado com o ano passado, por exemplo. Portanto, não há nada muito rápido, uma mudança brusca. Algo que a gente vai sentir de hoje para amanhã, por exemplo? Certamente não. São medidas de longo prazo. Tanto é verdade que, por incrível que pareça, os 100 dias do governo Temer, se nós olharmos os números, não há nenhum corte significativo de gastos. Pelo contrário, tem sido até um governo expansionista. Exato. O Bolsa Família, por exemplo, que é uma política muito importante de combate à pobreza, teve, inclusive, um aumento. Que era uma preocupação, né? Que era uma preocupação. Bom, só para a gente explicar para quem está em casa, o que muda de fato na prática, né? Então, esse limite vai ser equacionado aí conforme a inflação do ano anterior, que é de 7% mais ou menos. E como que isso vai fazer com que as contas públicas sejam equilibradas, de acordo também se a reforma da Previdência for aprovada, como você mesmo mencionou. O que eu acho interessante é que essa medida é preocupante, sim, se no longo prazo não haverá corte de gastos, se as pessoas mais pobres não serão prejudicadas, mas isso não é uma preocupação imediata e eu insisto aqui, está muito ligado à questão da reforma da Previdência também, porque em havendo a reforma da Previdência, o bolo será maior e, portanto, haverá um maior espaço para gastos em saúde e em educação, que são gastos sem os quais, certamente, o país não vai se desenvolver, né? Nenhum país, no longo prazo, se desenvolve sem investimentos em educação e em saúde também. Agora, se a reforma da Previdência não for aprovada, tudo indica que possa ser aprovada, porque o governo tem maioria no Congresso, mas se não for aprovada, aí é preocupante, porque aí se tem o teto de gasto limitando, pode ser que o governo gaste todo o seu dinheiro daqui a alguns anos com a Previdência. Exatamente. Dado, nós podemos pensar como se fosse um bolo, né? Dado um bolo de recursos, se a Previdência abocanhar a maior parte desse bolo, sobrará menos bolo disponível para os outros gastos, saúde e educação entre eles. Agora, é interessante notar também
que há uma preocupação com as pessoas. É normal que as pessoas se preocupem, mas vale lembrar que antes mesmo, já o governo Dilma já havia encaminhado um tipo de solução, um tipo de ajuste parecido. A questão do ajuste é quase que um consenso. Todos sabem que algo precisa ser feito. Agora, certamente nós precisamos cobrar, sobretudo, maior eficiência de gastos. Essa é uma questão muito importante. Para que haja mais gastos para a saúde e educação, é fundamental que o Estado brasileiro ganhe mais eficiência. Exatamente. Eficiência nos gastos. É possível fazer como nós, nos orçamentos familiares, podemos fazer mais com menos, o governo também pode fazer mais com menos. E aí tem um grande desafio, professor, que eu gostaria que o senhor comentasse, porque a gente fala muito sobre o quanto a Previdência estrangula o orçamento. Fala-se também que com o teto de gastos, então a gente pode ter uma luz no fim do túnel, quer dizer, você vai juntando as peças para conseguir no final equacionar as contas. Mas no governo, a gente até falou sobre isso na primeira edição, você vê pouco esforço para ajustar as contas, quer dizer, gasto demasiado com regalias, com cartões corporativos, por exemplo, com salários extremamente altos. Quais são as formas mais rápidas para que o governo mostre essa eficiência que a gente precisa e que já passou da hora de ser feita, inclusive, né? Pois é, eu acho que esse é um aspecto bem interessante dessa PEC. Explicitar isso, explicitar que existe um bolo, o bolo está lá, e ele vai ser abocanhado por diversas partes, e que se alguém abocanhar uma parte, uma outra pessoa, uma outra entidade não vai poder abocanhar esse mesmo pedaço. Ou seja, fica mais didático que os recursos são finitos e que prioridades precisam ser estabelecidas. Então, quando você me pergunta assim, o que o governo poderia fazer, talvez um sinal muito claro seria o sinal das prioridades, sinalizar quais são as prioridades nesse instante e, sobretudo, tem, assim, do ponto de vista estrutural, de fato, gastos com pessoal têm chamado a atenção nos últimos anos, né? Os estudos mostram que pessoas com a mesma escolaridade, quando estão no serviço público, tendem a ganhar mais do que as pessoas com o mesmo grau de escolaridade no setor privado. Quer dizer, nós estamos comparando comparáveis, né? Exato. E, sobretudo, professor, em relação aos cargos comissionados. Foi aí uma das promessas, inclusive, do presidente Michel Temer, de fazer um corte substancial nos cargos comissionados, mas a gente vê que existe sempre um loteamento da máquina pública, né? Esse é um ponto a se atacar com mais atenção na sua visão, inclusive? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da gestão de recursos humanos dentro da máquina pública é fundamental. E certamente tem que ter um alinhamento entre os ganhos e a produtividade, algum tipo de incentivo para quem é mais produtivo. Enfim, eu acho que tem um conjunto de coisas que pode ser feito para o aumento da eficiência em diversas esferas, não só nos cargos comissionados, no gasto direto, mas, por exemplo, na execução da política pública. Uma pesquisa recente que eu participei focava o Minha Casa Minha Vida e a possibilidade de você fazer as mesmas casas com menos recursos. Então, tem um espaço bastante grande para ganhos de eficiência no gasto público. Até porque o brasileiro paga impostos, é um dos países que paga mais impostos no mundo, né? Agora, voltando à questão da saúde e educação, que é alvo de protestos, e também a respeito de uma pesquisa da Datafolha que foi divulgada, que 60% dos brasileiros são contra a PEC 55, que acabou de ser aprovada no Senado. De fato, essa regra só vai começar a valer em 2018, diferentemente de outros setores. Essa regra, de que forma ela vai impactar imediatamente a saúde e a educação? É um processo longo, não vai ser de uma hora para outra, olha, vamos tirar dinheiro das escolas, né? Eu acho que tem que ficar claro isso para as pessoas entenderem, né? No curto prazo não há impacto nenhum. Sobre os 60% contrários, né? Se nós fizermos uma pesquisa mundo afora, em qualquer lugar onde tem um ajuste desse tipo, não há um nível de aprovação muito elevado. É preciso, por isso mesmo, que o governo dialogue com a sociedade. Aí ganha importância aquilo que eu falei anteriormente. Quais são as prioridades? Por que é que nós estamos fazendo isso? Esse governo precisa, digamos assim, sair do armário e dialogar com a população. Porque a oposição até chamava de PEC da maldade, né? Então, eu acho que para algumas pessoas fica essa sensação, né? Se não é explicado de uma forma bastante clara, de que, olha, vão cortar investimentos em saúde e educação, que é o básico do brasileiro, né? De quem, por exemplo, não tem acesso. Se nós falarmos simplesmente em cortar saúde e educação, pura e simplesmente, é óbvio que seria uma maldade. Sim. Agora, nós queremos, na verdade, alocar recursos para a saúde e educação de uma maneira
perene, de uma maneira sustentável ao longo do tempo. Agora, de novo, eu quero insistir, de fato, é preciso que a sociedade, nós como sociedade, nós fiquemos atentos aos próximos movimentos, porque de fato os recursos são finitos. E um país, ele não tem o seu crescimento de longo prazo suficientemente elevado se não houver investimentos em saúde e educação. Professor, para a gente encerrar, e eu acho que essa pergunta é extremamente importante porque traz impacto direto ao bolso dos trabalhadores. Havia também a preocupação com a questão do salário mínimo, que foi até um dos destaques votados separadamente. Tanto para o salário mínimo quanto as questões sociais, os programas sociais, como o próprio professor trouxe à tona. Houve um investimento, um aporte maior nos últimos tempos, desde a posse do Temer, em programas como, por exemplo, o Bolsa Família. Daqui para frente, a gente deve se preocupar com esses programas? Quem é atendido por eles deve se preocupar com um futuro talvez não tão promissor, onde os investimentos sejam reduzidos, ou é algo que está garantido apesar do corte de gastos na carne, mesmo que ele não seja tão profundo quanto se desejaria? Em primeiro lugar, no curto prazo, eu não acredito em nenhum tipo de corte nesses programas. Tanto é verdade que o Bolsa Família, este ano, teve até um aumento. Eu acho que o importante é a continuidade do investimento em programas que funcionem. Isso é fundamental. Uma vez mais, as prioridades que nós falamos anteriormente, né? Quais são as prioridades nesse cenário de ajuste? Mas lembrando, o que nós estamos dizendo é que os gastos vão crescer menos, não é que eles não vão crescer. Exatamente. Perfeito, professor. Muito obrigado pelos brilhantes esclarecimentos. Esperamos contar novamente com você em outras ocasiões. Muito obrigado, viu? Professor, então, Lauro Gonzalez, que é da FGV, trazendo para a gente esclarecimentos a respeito dessa questão tão importante. Exatamente. Bom, agora a gente segue com outros destaques. Uma boa notícia, porque o jogador da Chapecoense, Alan Ruschel, e o jornalista Rafael Heinzel, feridos no acidente com o avião que levava a delegação do time, já estão a caminho do Brasil. E o goleiro Jackson Follmann, o primeiro sobrevivente da tragédia na Colômbia a chegar ao Brasil, está internado em um hospital aqui de São Paulo. Ele desembarcou, inclusive, na capital paulista, Marcela, na madrugada de hoje, num avião UTI. Já retomou o tratamento para a perna que foi amputada. Vamos ver na reportagem. Jackson Follmann chegou a este hospital particular durante a madrugada. O avião UTI que trouxe o goleiro da Chapecoense para São Paulo saiu da Colômbia na tarde de ontem e fez uma escala em Manaus. Follmann estava medicado por causa da dor na perna amputada e da lesão na coluna. Segundo os médicos, ele ficou bastante apreensivo com a viagem de avião, que durou ao todo 8 horas. Depois de um acidente aéreo, né, é visível, né, a apreensão para fazer um voo, né? Então a gente tentou acalmar da melhor forma possível. Toda a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe dos comandantes foram extremamente cautelosos na operação do voo, desde a hora da decolagem, a hora do pouso. No voo, além da equipe médica, também estava a noiva de Follmann. É aqui neste hospital que o goleiro vai ter a coluna operada, mas ainda não há uma data marcada. Os médicos dizem que antes vai ser preciso fazer uma avaliação. Já nesta terça-feira, Follmann vai passar por um procedimento para cuidar da perna que foi amputada. É uma cirurgia na segunda vértebra cervical, né? É um local que a gente tem um risco de lesão na medula, sem dúvida nenhuma. Outros 2 sobreviventes do acidente aéreo vão chegar ao Brasil ainda hoje. O lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Heinzel virão em um avião da Força Aérea Brasileira, adaptado com equipamentos de UTI, e seguirão direto para Chapecó. Já o zagueiro Neto deve continuar por mais alguns dias na Colômbia. Ele já saiu da UTI e pode ser transferido ao Brasil ainda nesta semana. O jogador foi informado da tragédia só agora, 13 dias depois da queda do avião, Marcela. Pois é, e olha só, ele contou que sonhou com o acidente antes do embarque. A reportagem é do enviado especial à Colômbia, Leandro Stoliar. Acompanhado por uma psicóloga, o médico Carlos Mendonça contou sobre a queda do avião para o zagueiro. Segundo o médico, ele não se lembrava do ocorrido, mas estava desconfiado de um acidente aéreo. O jogador percebia ferimentos no corpo que não são comuns em uma partida de futebol. Ele chegou a perguntar sobre o jogo para a família quando acordou na UTI. Segundo a equipe, depois de ouvir sobre o acidente, Neto se emocionou e entendeu a gravidade do que está vivendo. Ele ficou muito emocionado e a todo momento perguntava de cada um. A conversa entre eles teria durado 2 horas. Os médicos contaram ainda que Neto sonhou com a queda do avião um dia antes do embarque para Medellín. Para a esposa, revelou que não queria viajar. O jogador segue internado no hospital aqui na Colômbia.
e pode ser transferido para o Brasil na semana que vem. Ele teve um sonho que houve uma queda de avião e era de noite, estava chovendo, eles caíram num pântano. E eu falei para ele, Neto, se você sobreviveu, a tua missão agora é maior, né? Você vai precisar de ajudar a reerguer a Chapecoense. Então isso parece que deu um incentivo para ele. A todo momento a gente fala isso e que é realidade. A gente espera que realmente o Neto possa ser a semente dessa nova Chapecoense. Enquanto isso, o governo boliviano investiga os sócios da companhia aérea Lamia. O ministro da Defesa do país acredita que há outro capital da empresa que estaria escondido. A Lamia declarou ter uma apólice de seguro no valor de 25 milhões de dólares, cerca de 85 milhões de reais. Quantia que seria para as indenizações das 71 vítimas. Mas o patrimônio declarado dos sócios não passa de 17 mil dólares, ou 58 mil reais. E a investigação da Bolívia apurou que a Lamia chegou a fazer outros 5 voos com pouco combustível nas condições parecidas com a do avião que levava a Chapecoense. Olha só que absurdo. Para o Ministério de Defesa boliviano, isso prova que a empresa tinha muita influência também em outros países. Os destinos das viagens não foram revelados. Políticos e empresários brasileiros foram premiados em mais uma edição do Prêmio Líderes do Brasil 2016. Direto do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o evento promovido pelo LIDE reconheceu o trabalho feito por diversas lideranças para transformar o país em um melhor ambiente de negócios. O presidente Michel Temer chegou à cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado do governador Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O hino nacional brasileiro foi executado ao piano pelo maestro João Carlos Martins. O evento, organizado pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, premiou os destaques da iniciativa privada em 2016. Em vários setores da economia e em todas as regiões do país, empresários que, mesmo num ano de crise, conseguiram resultados positivos. O presidente da Record TV destacou a capacidade de superar um momento difícil no país e defendeu que o Brasil precisa de mudanças para avançar. Precisamos reinventar a legislação trabalhista, a legislação tributária. Precisamos reduzir impostos e gerar empregos. Esse é a grande lição e a grande missão que fica para o ano de 2017. O ministro da Fazenda recebeu o prêmio pela atuação no setor público e o presidente foi homenageado como líder do Brasil em 2016. No discurso de agradecimento, o presidente Michel Temer atribuiu o prêmio ao que chamou de coragem para propor reformas impopulares, mas que, segundo ele, são necessárias para o país, como o limite de gastos do governo federal e as mudanças na Previdência. Nós precisamos repaginar o país. Nós precisamos dar uma nova fisionomia ao Brasil. O presidente Temer também falou sobre o documento que enviou ao Procurador-Geral da República, em que pediu rapidez nas investigações que envolvem delações premiadas, como a do executivo da Odebrecht, divulgada na imprensa nos últimos dias. Se há centenas de fatores que venham todos imediatamente à luz, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. E entre elas, a ANAC aprova a regra de que autoriza aéreas a cobrarem por bagagem despachada. Isso e mais a gente mostra para você daqui a pouco. Até já! Três horas, 30 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com informações importantes se você vai viajar, né? Exatamente, principalmente se a viagem for de avião. Isso porque, a partir de 14 de março, começam a valer as novas mudanças aprovadas pela diretoria da Agência Nacional da Aviação, ANAC, para que as empresas passem a cobrar pelas bagagens despachadas. A exemplo do que já ocorre em outros países, as companhias aéreas aqui, brasileiras, poderão criar políticas próprias para despacho das bagagens. Atualmente, as empresas são obrigadas a oferecer gratuitamente uma franquia de 23 quilos para passageiros domésticos e 2 malas de 32 quilos para os voos internacionais.
Pois é, e essas mudanças devem impactar principalmente as passagens aéreas promocionais mais baratas, como já acontece atualmente nas companhias de baixo custo americanas e europeias. A tendência é que as passagens mais caras deem a bagagem despachada como cortesia. A ANAC também aumenta de 5 para 10 quilos de peso máximo as bagagens de mão por passageiro e reduziu para 7 dias o prazo máximo para devolução de bagagens extraviadas nos casos de voos domésticos e 21 dias para voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo uma semana para indenizar os passageiros. Bom, agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá no turismo, comportamento, na economia e também na saúde. Muito bem, para isso nós vamos a Miami agora conversar com a nossa colega, a nossa correspondente Tina Roma e falar com ela sobre um engenheiro premiadíssimo lá nos Estados Unidos. Tina, bom te ver por aqui, ótima tarde para você. Conta pra gente a história desse engenheiro, por favor. Boa tarde, Tina. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Link Record News. Olha, a gente vai falar sobre música, sobre uma grande premiação musical que é o Grammy, né? Todo mundo conhece o Grammy e aconteceu há poucos dias aqui em Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, uma grande festa que foi o Grammy Latino. E um brasileiro foi um grande destaque nessa festa, que é o paulistano Felipe Tchauer. O Felipe tem um grande estúdio de masterização aqui em Miami. E claro, Clébio, Marcelo, eu aproveitei para visitar esse estúdio, conhecer um pouco mais do trabalho dele e conversar com ele sobre essa premiação, sobre esse Grammy que ele acabou de ganhar e também sobre a carreira tão premiada dele. Dá uma olhada. Bom, em primeiro lugar, parabéns, né, por esse prêmio tão importante, né? Muito obrigado, Tina, obrigado por vir aqui. Não é o primeiro, é isso? Não é o primeiro, eu espero que não seja o último também, né? Assim a gente espera, né? Trabalha duro para sempre estar crescendo, né? Quantos você já tem na mão? São 5, eu acho. São 5 já que ganharam, né? E são 33 indicados já. Era isso que eu te perguntei. Já foi indicado, então, 33 vezes? Pessoalmente, fui indicado a 6. E aí eu participei dos outros como engenheiro, que foram os discos indicados, né? Tem uma indicação para o disco e uma indicação para o profissional, engenheiro, enfim. Esse Grammy mais novinho que você acabou de ganhar é por qual trabalho? Esse foi pelo trabalho da Cell, no disco chamado Tropics, que foi lançado esse ano e está tendo uma boa recepção. Quando a gente fala que você ganhou um Grammy por causa do disco da Cell, qual é a sua responsabilidade nesse trabalho? O que você fez? Eu sou um engenheiro de masterização, que é responsável pela última etapa do controle de qualidade do som de um disco. Qual foi o seu primeiro grande trabalho aqui nos Estados Unidos? Eu acho que, até pela popularidade, foi a Cristina Aguilera mesmo. Ela estava gravando um disco espanhol. Foi uma das primeiras gravações, na verdade, que eu participei, né? Eu vi que a sua lista de artistas internacionais é enorme. Então vamos falar, por exemplo, do Rick Martin. Que trabalho foi esse? Não, o Rick Martin foi, na verdade, eu fiz algumas coisas com ele. Uma foi, na verdade, a masterização de uma música oficial para a Copa do Mundo. Ele lançou um concurso mundial de canção. Escolheram a música de um porto-riquenho, eu acho. E aí ele gravou essa música e eu masterizei nesse caso, né? Foi uma música para a Copa do Mundo do Brasil. Se você fosse me destacar agora alguns trabalhos legais, importantes no Brasil, você destacaria qual? Bom, recentemente teve o disco da Elza Soares, que teve a Mulher do Fim do Mundo. Foi um disco que acabou tendo um grande impacto na volta dela como essa grande lenda da nossa música. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá. Tem o Marcelo Janici com a Tulipa. Para despertar, perto mesmo de explodir. E o seu trabalho com Michel Teló?
Bom, o Michel Teló foi uma música do soundtrack dos Minions, que foi, acho que, a música que termina o filme pro Brasil especificamente, né? Então ele fez uma versão de Mellow Yellow. Pintar de amarelo, melhor. Pintar de amarelo, da cor do sol. Pintar de amarelo, o mundo inteiro. Amarelo. E o que vem para 2017? 2017 a gente espera chegar em outros mercados também, expandir o que já foi conquistado, mas continuar melhorando, procurando novas tecnologias, novas técnicas. E ano que vem, então, mais um gramofone dourado desse em casa? Assim seja, espero que sim, né? Pintar de amarelo, a noite e o dia. Pintar de amarelo, legal, hein? Olha, muito legal. A gente sempre vê pela televisão o Grammy, né? Aquele gramofone dourado. O vídeo perto realmente é muito bacana. O legal, o Felipe, ele fez uma série de trabalhos importantes, inclusive esse da Elza Soares, que ele citou, foi eleito na semana passada pelo New York Times, que é o maior jornal aqui dos Estados Unidos, um dos maiores lançamentos nesse ano de 2016. E uma premiação como essa é importante, porque sempre quando a gente ouve uma música, um disco, a gente gosta. Olha, a gente acaba elogiando o cantor ou o grupo, né? Então é muito importante uma premiação como essa, que no caso dá valor aos outros trabalhos, às outras pessoas envolvidas no trabalho da música, como no caso o engenheiro de som. Então, parabéns, Felipe, que você receba muitos outros prêmios. É muito importante uma premiação assim, vocês não acham? Legal, Tina. Sim, Tina sempre trazendo talentos brasileiros aí diretamente da Flórida. E realmente ele teve participações importantes também no disco da Mel, da Mel? É da Mel? Enfim, de uma cantora aí que você trouxe agora há pouco. Obrigada pela sua participação, Tina. Exatamente. Obrigada. Até a próxima. Tina, obrigado. Um prazer ter você com a gente. Te esperamos, então, quinta-feira. Boa tarde para você. Até lá. Muito bem. Olha, o Link Record News faz agora, então, uma pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com mais informação para você. Até já. 3 horas da tarde, mais 42 minutos, horário brasileiro de verão. Já estamos de volta com o Link Record News e mais informações para você. E olha, um dado interessante, viu? A maioria dos brasileiros vai fazer as compras de Natal neste ano nas lojas de rua. Tudo isso para economizar. Os consumidores querem, claro, passar bem longe dos shoppings. Tumulto, sem ar-condicionado, mas vale o esforço. Se a recompensa é economia. O brasileiro está trocando shoppings pelo comércio de rua. A pesquisa de uma agência de consultoria mostrou que 65% dos consumidores pretendem fazer as compras de Natal em centros populares. Só 26% citaram shopping e 9% vão comprar em outros locais, como na internet. Diferente de outros anos, inclusive, onde você tinha uma polarização, né? Em que a classe A e a classe B preferia shoppings e a classe C, os centros comerciais, como a gente aqui no Brás. Esse ano a gente percebe, inclusive, um movimento de compras nesses centros que conta, sim, com muitas pessoas, tanto da classe A quanto da classe B. É o consumidor trocando conforto pela economia. Dúvida só para escolher o presente. Roberta saiu de casa decidida. Neste ano, o orçamento não daria para ir ao shopping. Shopping já andei comprando ano passado, né? Mas esse ano sem condições. O novo público vem chamando a atenção dos lojistas. Talvez pela estrutura de custos de um shopping center, que é muito elevado, o produto tende a ficar mais caro, tem um valor agregado maior, né? As lojas de rua e de centros populares, onde você tem um volume de venda maior, você consegue manter um preço mais justo com produtos de qualidade. A pesquisa mostrou também uma mudança de comportamento na hora de pagar a conta. 70% dos entrevistados disseram que preferem usar dinheiro ou cartão de débito. A ideia é não começar o ano com as dívidas do Natal. R$ 150 pagos na hora. A Claudete diz que vale o esforço para ficar tranquila depois. Eu sou manicure e o movimento caiu bastante. Então eu prefiro pagar em dinheiro para no ano que vem começar melhor, se organizar melhor. Alex é gerente de uma loja de roupas. Ao perceber a mudança dos clientes, mudou também a estratégia. Está oferecendo agora
descontos que só são comuns em janeiro. Negociamos com a indústria têxtil, que esse ano proporcionou uma produção grande e pode nos repassar mercadorias com valores mais atrativos. Inclusive, nós já estamos repassando essa negociação pro consumidor, antecipando inclusive as ofertas de início de ano. Consigo, com valor mais baixo, levar mais mercadoria, né? E aí dá mais presente. Isso mesmo. Muito bem, dicas para quem quer economizar. A gente muda de assunto para falar sobre o presidente da República, Michel Temer, que falou agora há pouco sobre a aprovação da PEC no Senado em segundo turno, exatamente no momento em que lançava o programa de renovação da frota de ônibus na nossa capital federal, Brasília. Esta matéria jamais foi tentada desde a Constituição de 88. E isto significa que é preciso ter coragem para governar. E coragem nós temos. Não tem a menor dúvida disso. Tanto que... Nem era preciso, muito obrigado. Mas eu digo isso porque ainda ontem eu dizia numa reunião de mais de 1000 empresários lá em São Paulo exatamente isso. Eu percebia lá que o traço, aliás eu disse a palavra-chave, a palavra, digamos assim, que é a força mobilizadora deste encontro em que vários líderes foram premiados, é a palavra coragem. E hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de 2 anos e pouco? Nenhum sentido teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois, outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. Mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil. Bom, e exatamente sobre esse assunto, a nossa enquete do dia, a gente perguntou para você se você é a favor da PEC que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A PEC que foi aprovada hoje no Senado em segundo turno, portanto, deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer e já deve começar a valer. Para participar é só usar a hashtag LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar um WhatsApp com a sua opinião, com a sua crítica, você pode mandar pelo número que aparece aqui embaixo, é o 11 95307 1851, e a gente já tem participação na tela, né, Clébio? Exatamente, vamos conhecer a sua opinião, começando pela Andresa, que é do Paraná, Foz do Iguaçu, e diz: eu sou contra. Investimentos para educação e saúde devem ser prioridades. Um absurdo é como ela considera, então, essa PEC. Obrigado, Andresa. Mais uma participação agora do Douglas, de São Paulo, capital. Acho que deve existir um controle de gastos, mas deveria começar com redução de salários e aposentadorias dos políticos. É o que pensa o Douglas, então. Obrigada pela sua participação. Agora o Leandro, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz: essa PEC é um atraso para o povo brasileiro. Falta de investimento é sinônimo de retrocesso. É assim que o Leandro, então, considera a PEC. A gente aproveita também para verificar o resultado final da enquete. Você votou ao longo das 2 edições e agora temos o resultado para que você conheça, então. Resultado esse que a gente coloca na tela. 31%, a minoria, então, se dizendo favorável à aprovação da PEC, e 69%, grande maioria, condenando, sendo contrária, portanto, a essa aprovação. Muito obrigado a você que votou e manifestou sua opinião. Lembrando a você, todos os dias temos enquete. Amanhã teremos um novo assunto para que você nos ajude a discutir. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, você vai ver o que é destaque no mundo das celebridades com a nossa colunista Débora Bresser. Daqui a pouquinho. Até já. Três horas e 54 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com uma convidada especial agora, né? Ela, que é a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser, que traz pra gente os destaques, então, do mundo artístico. Débora, boa tarde. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Olha, nada como um dia depois do outro. Ontem a gente falava aqui das indicações do Globo de Ouro, que os brasileiros ficaram de fora, o Aquarius não esteve entre os indicados. Porém, hoje a gente teve uma excelente notícia. A Sônia Braga foi eleita a melhor atriz de 2016
pelos críticos de cinema de San Diego, com sede na Califórnia. E é um prêmio importante, sim, porque ali também disputam vários filmes que estão no Globo de Ouro e estão também na lista do Oscar. Então, ela desbancou, para vocês terem uma ideia, a Emma Stone, que estava indicada neste prêmio também pelo La La Land, que está lá na disputa pelo Globo de Ouro. Então, a Sônia Braga, por seu papel no filme Aquários, levou o prêmio de melhor atriz do ano. E ela também está na lista das melhores atrizes do ano da revista Rolling Stone. Merecido, né, Débora? Ela foi super elogiada na atuação desse filme, fez maior sucesso. Fez, e inclusive na Rolling Stones eles até comentam que ela voltou àquela fúria, né, que eles chamam, que todo mundo esperava desde o Beijo da Mulher-Aranha, né, que fez muito sucesso e tudo mais. Então, é um papel muito marcante dela, e agora também com Aquários ela repete uma grande atuação. E é isso, ela ficou aí, pelo menos desta vez, com este prêmio dos críticos ali de San Diego, na Califórnia. Ela levou como melhor atriz do ano. Como você diz, nada com um dia após o outro. Pois é, né? Ontem a gente todo triste, choramingando, porque os brasileiros não tinham chegado lá. Brasileiro sempre bate na trave, nunca entra no gol. Que nada, não. Desta vez a Sônia Braga realmente desbancou as gringas todas e ficou com o prêmio. É dela, o ano foi dela com Aquários, pelo menos para os críticos ali de San Diego. Que legal, né? Uma representação brasileira lá fora, né? Nos Estados Unidos, esse prêmio de San Diego, pelos críticos ali, né? Eu acho que assim, é um prêmio importante. É claro que a gente não está falando, não é um Globo de Ouro ou um Oscar, mas é importante esse reconhecimento, né? Eu acho que ali você tenha uma indústria cinematográfica pulsante, importante na Califórnia. Então, é legal que eles também estejam, né, tenham visto e tenham reconhecido o talento dela, né? E nesse caso, os brasileiros, justiça seja feita, elogiaram o trabalho dela, né? Sim. Porque muitas vezes a gente reclama, que nem no álbum da Elza Soares, a gente não fala bem dos nossos artistas. Nesse caso, não, né? Não, acho que aqui também as pessoas gostaram muito da atuação dela no Aquários. O filme, inclusive, quando não foi o filme selecionado, né, para ser indicado ao Oscar, para ser levado à seleção do Oscar, causou muita polêmica, as pessoas esperavam que isso acontecesse, mas com relação à atuação da Sônia Braga, não houve ninguém que ficou contra, né? Ninguém achou que foi mais ou menos. Não, todo mundo realmente só teceu elogios a ela, e eu acho que essa premiação é mais do que justa, né? Mais do que merecida. Muito bom, Débora. Muito obrigado pelo destaque de hoje. Amanhã a gente espera, quem sabe, com uma outra novidade boa para nós, né? Vamos ver, Tomara que seja algo tão bom quanto o de hoje. Tá certo, gente. Até uma amanhã. boa tarde. Obrigado, boa tarde para você. Legal. Bom, agora a gente segue com outros destaques aqui, porque a revista National Geographic anunciou as 50 melhores fotografias tiradas ao longo deste ano. Nós separamos algumas para vocês darem uma olhada. Alguns cliques são tão grandiosos que parecem irreais. Alguns dão a sensação de solidão, como esse do navio norueguês de pesquisas, que ficou 5 meses no Ártico para acompanhar as mudanças do gelo no mar. O registro de um momento de inocência e de amizade entre uma criança e um sagui atraem o olhar. A menina e o animalzinho foram flagrados tomando banho num rio, no Parque Nacional Manu, no Peru. Situações como essas estão na lista da revista que traz imagens de animais, viagens, situações cotidianas e da natureza. A mamãe urso e os 2 filhotes parecem não se importar com os turistas curiosos que acompanham a família de longe. O Parque do Alasca só é aberto para carros particulares apenas 5 dias a cada verão. Cada imagem uma história. A menina observa as 3 mulheres curdas com os rostos escondidos. 2 delas contaram que foram forçadas a se casar com terroristas do Estado Islâmico. Um registro histórico. Pela primeira vez em 40 anos, um navio de cruzeiro norte-americano aporta nas águas de Havana, em Cuba, observado por moradores da região em um carro. As imagens selecionadas foram feitas por 91 fotógrafos e escolhidas entre mais de 2 milhões de fotografias.
Legal, belas imagens. Com essas imagens a gente encerra essa segunda edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. E não se esqueça, a gente se encontra aqui de segunda a sexta, sempre em 2 edições ao vivo, 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Fique agora com o Pet Channel, mas siga participando pelas redes sociais. A gente se vê amanhã. Record News, informação para você crescer. Até amanhã, tchau, tchau.